Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meus queridos amigos, irmãos, minhas ovelhas que nos acompanham através desse vídeo, através desse canal. Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o Senhor. A carta de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Então Ana orou: meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Amém? Não há outro como o nosso Deus. Nós devemos nos alegrar. Nós devemos rir diante do Senhor, de alegria. E será que você tem conseguido se alegrar diante do Senhor, diante desse período que nós estamos vivendo, dessa pandemia? Qual tem sido o teu sentimento diante de toda essa situação? Deus ele tem nos abençoado com a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Muitas vezes, quando nós pensamos em bênção, materiais, mas Deus tem nos abençoado sim, tem nos guardado. E nós devemos então fazer como Ana: meu coração exulta no Senhor, a minha força está no Senhor, a sua força tem que estar no Senhor, porque não há nenhum outro Deus além dele. Oh, aleluia! Glórias ao nome do nosso Deus. E eu quero convidar você neste momento para que junto possamos buscar o Senhor, nesse nosso culto de hoje. Então feche os seus olhos e oremos agora ao Senhor. Pai, Deus bondoso, Deus misericordioso, estamos aqui, Senhor, para colocarmos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que só o Senhor é Deus, que santo, santo, santo é o Senhor, Pai. O nosso coração, ó Pai, neste momento se exulta, se alegra. A nossa boca, ó Pai querido, sorri diante de Ti, ó Pai. Mesmo, ó Deus querido, quando nós não somos merecedores, o Senhor continua nos abençoando, ó Pai, com toda a sorte de bênção, nessas regiões celestiais, Senhor. O Senhor tem colocado os Teus anjos ao nosso redor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. E por isso nós queremos agora dedicarmos esse culto e abrirmos esse culto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja presente aqui neste lugar, ó Pai. E que o Espírito Santo, ó Pai, habite aqui em nós. Em Cristo Jesus, Senhor, oro. Amém e amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
todos, quero trazer a minha saudação aos irmãos em nome de Jesus. A leitura da palavra se encontra em Salmos capítulo 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Oremos nesse momento. Pai querido, Deus maravilhoso, Pai de misericórdia, somos gratos, ó Pai, por mais um dia, por nos conceder, ó Pai, mais um dia, ó Pai, de vitórias, de conquistas, de muitas lutas, mas de vitórias, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela família, pelos nossos lares, pelos nossos amigos, que o Senhor, ó Pai, venha abençoar cada um de nós, venha nos livrar-nos de todo o mal. Nos ajude, ó Pai, a vencermos os nossos desafios, a vencermos esse momento difícil que estamos passando devido a essa pandemia. Que o Senhor, ó Pai, possa nos proteger, possa nos livrar de todo o mal. Abençoe, ó Pai, nossas igrejas, nossas comunidades, cada família. Abençoe também cada pessoa que está assistindo esse trabalho, esse culto. Que o Senhor possa tocar nos corações, possa transformar, ó Pai, possa curar cada enfermidade. Que o Senhor possa colocar nos corações de cada um o desejo de te adorar cada dia mais. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha inundar os nossos corações de alegria. E que possamos buscar o Senhor com espírito e em verdade. E que possamos cantar hinos de vitória, Pai, e sermos gratos ao Senhor. Perdoa, Pai, nossos erros, nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Meus irmãos em Cristo, eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia ou acessá-la para o estudo da Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 13 até o verso 17. Vamos dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor, nossa série de mensagens sobre o estilo de vida de um servo de Cristo. Por isso eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia ou acessá-la na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 13 até o verso 17, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do inimigo. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Pai, queremos aprender da Tua palavra, ouvir agora da Tua voz, e te pedimos que nesse momento o Senhor possa falar conosco. Abençoa na vida de cada um dos irmãos que nos acompanha através desse vídeo. Assim também, ó Pai, como eu te peço, em Cristo Jesus, que o Senhor me use como instrumento vivo, Senhor, para transmitir verdades bíblicas, mas que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas também, Senhor, praticantes dela. Que essa palavra possa gerar, ó Pai, uma transformação em nós. E que haja, ó Deus, um vigor e um fortalecimento para a Tua igreja. Em Cristo Jesus, Senhor, que eu oro. Amém e amém. O tema dessa mensagem é a armadura de Deus, pronto para a batalha. Seguir Jesus, meus queridos irmãos, é uma batalha espiritual. A luta não acaba quando você se converte. Os inimigos da cruz, eles tentam destruir os seguidores do Messias. Mas esse Salvador que é tremendo, que nos libertou das trevas, que nos tirou das garras de Satanás, Ele também nos equipa para poder sermos parceiros dele nessa batalha, para poder então vencer essa batalha que nós temos espiritualmente falando. Como nós vimos no sermão passado, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra o príncipe desse mundo, contra Satanás e toda a sua hoste, todos os seus demônios. E a gente viu isso na mensagem passada. Paulo, então, o apóstolo, nos chama aqui a atenção para que possamos seguir a Cristo. E nesse versículo que nós aqui lemos,
ele descreve o equipamento que um discípulo de Jesus ele precisa ter, que Jesus colocou à sua disposição e à minha disposição para o campo de batalha, para que como soldados nós possamos ser treinados, preparados para poder defender o reino do Senhor, para poder defender a nossa vida espiritual, ao qual o inimigo ele tem então lutado. E nós, como a igreja do Senhor, somos soldados do Senhor. Como eu falei, não é de uma forma literal, mas é espiritual. E que possamos então estar preparados para poder então libertar vidas, tirar pessoas que estão aprisionadas pelo tirano que é Satanás, poder então levar o poder libertador de Jesus. Por isso é importante nós estarmos prontos para isso. É interessante aqui nós notarmos que enquanto Paulo estava escrevendo essa carta, ele aqui estava acorrentado e juntamente sendo vigiado pelos soldados romanos da guarda pretoriana, que era um soldado de elite do exército romano, que fazia então segurança do imperador. E eles eram então os melhores soldados, melhores equipados para poder então desempenhar a sua missão. E ao contemplar então o apóstolo aqui, ele começa a fazer um paralelo com o equipamento militar, e esse paralelo aqui é justamente com o equipamento também espiritual, que está à nossa disposição para podermos enfrentar os desafios diários, das batalhas diárias travadas neste mundo, dessas batalhas espirituais. Muitos crentes estão caindo pelo caminho porque não conseguem entender que precisa então se vestir, que precisa então estar com o equipamento certo para poder vencer essas batalhas espirituais. E Jesus então nos convoca, como soldado de Cristo que nós somos, para poder então vencer essa batalha espiritual. Para isso, precisamos então estar revestidos dessa armadura de Deus que o apóstolo Paulo coloca aqui. E é interessante porque são 6 elementos dessa armadura. E eu quero que você acompanhe comigo esses 6 elementos dessa armadura que o apóstolo então coloca e descreve para a igreja de Efésios, para que eles então pudessem estar prontos para poder vencer dificuldade. E essa carta do apóstolo Paulo chegou até nós hoje para que você também possa vencer essa batalha espiritual. São 6 peças. A primeira peça dessa armadura é o cinturão da verdade. Olha comigo no versículo 14, aí da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, que diz assim: portanto, permanecei firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. A primeira aqui, então, ele vai colocar o cinturão, que era usado como um suporte de toda a armadura, que sustentava a couraça, segurando então a espada e a saia que o soldado usava. O cingir-se com o cinturão era uma figura no mundo antigo de estar pronto, preparado, equipado para a batalha. Mas que verdade está então preparado para essa batalha? O entendimento desse texto nos leva então a perceber que a verdade de Deus, da sua palavra e promessas aceitas, como tal em nosso coração, é que está aqui em destaque. A primeira tentação que todos nós temos nesse mundo, é um grande desafio,
é que deixemos então a verdade de Deus, ou pelo menos colocamos a verdade de Deus em xeque. Nós muitas vezes não acreditamos nessa verdade do Senhor. E isso começa lá no Jardim do Éden. Um exemplo, quando Eva estava lá no jardim, aparece então a serpente, lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 2 ao 5, vai contar então sobre essa tentação. Olha só comigo. Respondeu a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que nós estamos vendo aqui é que o diabo, ele tenta sempre transformar a verdade de Deus ou em meia-verdade ou em mentira. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Como o diabo ele tem distorcido a verdade de Deus. Como ele tem, então, trocado essa palavra de Deus por outras palavras. Enganado muita gente. Mas a certeza que nós cristãos precisamos ter é colocar então esse cinturão da verdade para que possamos então entender que Deus ele não é homem para que minta, que Deus ele cumpre as suas promessas, que Deus é a verdade absoluta e que todo cristão então ele precisa obedecer ao Senhor, obedecer a palavra de Deus e não ir atrás de meias verdades ou de mentiras. Infelizmente, muitos cristãos estão indo atrás de mentiras, mentiras do diabo, porque ele tenta tirar de nós esse cinturão da verdade, porque ele sabe que quando ele tira esse cinturão, toda a armadura ela cai. Por isso precisamos entender que Deus ele é amor, ele é bondade, que Deus ele tem um plano para a nossa vida, que a salvação está em Cristo Jesus e que precisamos então confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Que a verdade é que o pecado ele traz então consequências eternas. Nós precisamos entender isso, que a verdade é que vai existir um juízo final, que a verdade é que existe o céu e o inferno, que a verdade ela nos liberta, e que esse cinto então dessa armadura, ela é a verdade então de Deus para nossas vidas. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Essas são as verdades bíblicas, que o cristão ele não pode trocar e nem negociar. Infelizmente, muitas pessoas têm trocado essa verdade. O cinturão da sua armadura, ela tem caído. O que nós precisamos então fazer e como então usar essa arma? Nós precisamos estudar a Bíblia e crer na verdade. Infelizmente, nós vemos como muitos cristãos estão sem essa cinturão da verdade, porque não estudam a Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta a você. Você frequenta a escola bíblica dominical? Você gosta de estudar a palavra de Deus? Você sente esse desejo de cada vez mais e mais de conhecer ao Senhor?
Se você conseguiu dizer não para essas perguntas, significa então que o cinturão da sua armadura ela caiu. Essa é a verdade. E que você precisa então colocá-la de volta para poder então caminhar novamente e vencer o inimigo. Porque o que o diabo quer é tirar isso de você. Mas temos a segunda peça dessa armadura, que é a couraça da justiça. Ainda no versículo 14. Portanto, permanecei firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Uma outra peça, então, desse equipamento de batalha de um soldado romano, era essa couraça, que é uma espécie, então, de um peitoral feito de couro, que algumas vezes ele é recoberto de metal, que protegia, então, o soldado de ferimentos. Nos dias de hoje, possivelmente você já viu, né? Seria, então, aquele colete que os policiais usam como prova de bala. É esse peitoral, né, que dificulta o inimigo na sua intenção de ferir você com golpes mortais. Ele é identificado aqui nesse texto como justiça. Mas que justiça é essa? Quando nós incorporamos isso pela fé, o estilo de vida do reino de Deus e a justiça que nos foi imputada pela graça de Deus, passa a ser agora incorporada como estilo santo de vida. Essa justiça passa a ser parte do nosso equipamento de batalha. Precisamos, então, fechar todas as brechas que tem na nossa couraça, para que o inimigo não encontre um ponto vulnerável para poder, então, nos derrubar. Porque quando ele nos derruba, nós perdemos a autoridade. E Deus, ele não pode abençoar pessoas que estão no pecado. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós estamos em pecado. Porque o inimigo encontrou uma brecha dentro desse peitoral para poder então ferir um golpe em nós. Essa luta que nós temos contra o nosso inimigo, Satanás, nós precisamos guardar o nosso coração. Olha só lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como que nós devemos então usar esse peitoral, essa couraça que protege então esses órgãos internos nossos? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E procurar fazer o que é certo. E será você que está nos ouvindo, nos acompanhando, se arrepende dos seus pecados? Dos seus pecados, às vezes, até ocultos. Daqueles pecados que talvez você cometeu e que você nem saiba que cometeu. Você precisa se purificar, se arrepender, pedir, Senhor, me perdoe, me ajude. Me ajude, Senhor, a ser uma pessoa justa e ser justificado em Cristo Jesus. Mas existe uma terceira peça dessa armadura, que é o sapato da prontidão para anunciar o Evangelho. Olha comigo no verso 15. Calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. As sandálias usadas pelos soldados romanos possuíam cravos para que lhe desse, então, estabilidade durante as batalhas. Mas o que está em destaque aqui é a figura do Velho Testamento, que diz o seguinte, lá em Isaías 52, versículo 7.
Quão formoso sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém. A melhor arma para nos defender é o ataque. E quando nós estamos anunciando o Evangelho, não somente estamos abençoando vidas, mas também estamos libertando elas da escravidão, escravidão do pecado, escravidão, pelo nosso inimigo, pelo diabo, pelo Satanás, livrando elas do inferno. E os nossos pés precisam ser calçados para podermos marchar pelo reino do Senhor. Precisamos ter o esforço, precisamos ter uma vida prolongada e doloroso para poder então andar nesse caminho. Não é fácil essa caminhada, mas precisamos fazer isso. Anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os pés para judeu significa poder. É poder de estar pronto para o serviço, para ir. É uma ideia de prontidão. É uma ideia de estar a serviço do Senhor. E o Evangelho que nós recebemos de Jesus é um Evangelho da paz. E a palavra paz em hebraico é shalom, que no Velho Testamento tem um significado do bem-estar do ser humano como um todo, corpo, alma e espírito. Por isso nós precisamos deixar Deus guiar o nosso caminho. Nós precisamos ter o nosso sapato ou as nossas sandálias nos pés para poder então levar o Evangelho, a caminhar com as pessoas. É ter vontade de proclamar o Evangelho da paz, oferecendo proteção para conduzir o crente na direção certa do seu chamado, para poder evangelizar. É um calçado pronto para essa ocasião. É sandálias de um guerreiro que dão firmeza nessa batalha. E todo crente, ele deve estar preparado para evangelizar. E você pode até dizer, mas pastor, eu não sei evangelizar. A nossa missão primordial é levar a palavra de Deus. Como está lá em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, versículo 20, Atos capítulo 13, versículo 46, ou então, também em Atos 15, 35, Romanos capítulo 10, versículo 8, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E como então que nós devemos evangelizar? É simples. É você falar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida, daquilo que Jesus então transformou você de um miserável pecador, de um que era criatura e agora o transformou como filho amado, que transportou você do inferno e elevou você até o céu. Te deu agora uma nova vida, você agora é um novo ser, uma nova criatura. É isso. Não tem complicação nenhuma na pregação do Evangelho. Quem complica somos nós. O Evangelho, ele é simples. É um Evangelho da paz. É o shalom para o homem como um todo. Corpo, alma e espírito. E será que você tem tido esse desejo de levar o Evangelho para outras pessoas?
Será que você tem sentido isso no seu coração? Deixa eu te fazer também uma pergunta, aí você pode ir analisando a sua vida espiritual. A sandália do Evangelho está calçado no seu pé? Que você sinta então essa necessidade de pregar o Evangelho? Quando você vê que uma pessoa morreu sem Cristo, seu coração fica triste porque você sabe que ela foi para o inferno, aonde vai ser então condenado o diabo e todos os seus anjos, ao qual ela não terá mais uma oportunidade de ouvir e de decidir-se diante do Senhor. É importante nós, como servos de Cristo, meditarmos, procurar ter essa sandália do Evangelho em nós, é levar essa palavra, é ter então essa disposição, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil. Não é fácil nós pregarmos o Evangelho de Jesus, mas precisamos estar prontos para poder ir, transformar vidas. A pregação do Evangelho não é algo que você possa dizer, olha, eu não estou afim. A pregação do Evangelho é algo imposto pelo nosso Senhor. Algo que Jesus impôs para você, é um mandamento. Ele mandou, ele não te deu uma opção de você falar, olha, eu vou ficar em casa. Não, ele manda você colocar a sandália para poder então estar pronto para ir e levar essa palavra. Mas infelizmente muitos crentes têm andado descalço, não têm colocado nos seus pés a sandália do Evangelho. Como é triste quando nós marcamos uma saída evangelística, uma programação evangelística, e vem tão poucos crentes, tão poucas pessoas. Mas eu tenho certeza que se tivesse um cantor famoso, de nome, vamos pensar aqui, de repente, sei lá, Lázaro, Fernandinho, Fernanda Brum, Aline Barros, com certeza lotaria gente do chão, teria uma porção de gente, não, estou pronto. Mas quando nós marcamos um trabalho evangelístico, poucas pessoas se colocam à disposição. Poucas pessoas estão prontas para poder evangelizar. Mas sabe por quê? Porque esse tipo de pessoas não tem vida no Senhor. Não tem compromisso. Preferem andar descalço no reino. Preferem ver pessoas indo para o inferno. Eu lembro de uma vez, quando tive a oportunidade de participar de uma trans lá no sul, e a gente então assistimos um filme para nós ali da equipe, para poder nos motivar ainda mais do que nós já estávamos. E naquele filme então era de um amigo que havia morrido e enviado então a carta para o seu amigo que ainda estava vivo. E naquela carta, ele estava escrevendo do inferno. E ele estava dizendo, olha, eu não sabia que você era cristão. Quanto tempo nós passamos junto? Quanto tempo você dormiu na minha casa? E você nunca me falou de Jesus. Você nunca compartilhou comigo que este lugar onde eu estou agora
é real. Eu não tive a oportunidade de decidir se eu queria ir para o céu ou vir para cá, e agora eu me encontro aqui no inferno. É claro que esse filme, ele é uma ficção, mas mostra muito bem a situação de muitos crentes, que preferem andar descalço, que não estão prontos para levar o evangelho de Jesus, e não querem levar esse evangelho de Jesus. Mas nós precisamos pregar o evangelho, porque isso faz parte do nosso equipamento bélico, e nós precisamos então usá-lo. Nós precisamos promover a paz, não a paz que esse mundo dá, mas a paz que Jesus pode dar. Por isso a importância desse equipamento. Mas existe a quarta peça da armadura, que é o escudo da fé. Acompanha comigo no versículo 16. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do inimigo. Existiam vários tipos de escudo e de formações que era utilizado pelos soldados romanos durante as batalhas. O uso do escudo implicava em uma proteção pessoal, mas também ajudava a proteger os seus companheiros na batalha, especialmente quando se aplicava a técnica de combate falange, quando cada soldado é protegido pelo seu companheiro. Mas o que está aqui é um destaque, que é um tipo especial de escudo, que ele é alto. Ele é feito todo de madeira e recoberto de couro, de um modo folgado, para que os dardos inflamados do inimigo se apaguem quando são cravados no escudo. E Paulo afirma que a nossa fé é esse escudo. Ela tem poder de nos defender à medida que nós vamos avançando na pregação do Evangelho. Mas o grande problema é que muitos de nós vamos à batalha, mas deixamos o escudo pendurado nas nossas paredes das nossas casas. Muitas vezes como uma relíquia medieval, ou então como uma decoração. Mas nós estamos numa guerra e não podemos ir para essa guerra sem esse escudo, porque nós temos um papel para poder cumprir aqui. E a nossa fé então precisa ser posicionada para quando vier esses dardos do inimigo, nós possamos ter uma fé para poder vencer. Uma fé, na nossa família, dentro dessas batalhas familiares. Uma fé, para poder vencer as batalhas financeiras. Uma fé para poder vencer essas batalhas do medo, da ansiedade, da incerteza, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia, onde muitas pessoas estão ansiosas, entrando em depressão, estão com medo. Mas nós precisamos ter fé. Mas muitas vezes a nossa fé está direcionada para o algo errado. Eu tenho encontrado muitas pessoas que viram e falam: não, mas eu tenho fé. Mas não a fé salvadora, não a fé libertadora, não a fé de um compromisso. É como se dissesse: olha, sim, eu acredito que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas isso não muda nada na minha vida. Muitas pessoas têm esse tipo de fé, que acredita na história, mas não acredita num Deus poderoso, libertador. Certa vez eu estava conversando com um jovem, e ele virou para mim e falou: olha, eu tenho fé em Deus. Eu virei para ele e falei: que bom que você tem fé em Deus, isso é muito bom, e é importante você ter fé em Deus.
Ele virou, então, eu sou também filho de Deus. E eu virei para ele e falei, então tá bom, então deixa eu te fazer então alguns testes para saber se você realmente é filho de Deus. Você falou que você tem fé em Deus, e essa é a primeira coisa, é o primeiro passo, você tem fé. Então, como você tem fé, você já entregou então a sua vida a Jesus? E aí ele virou, cambaleou um pouquinho, sim. Falei, então tá bom, então vamos caminhar mais um pouco. A Bíblia diz, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos agora a ser discípulo de Jesus. E você agora é discípulo de Jesus, você agora segue o Mestre, abandonando ou procurando abandonar os prazeres desse mundo e obedecendo a tudo que ele manda fazer. E aí ele já virou e falou, não. Falei, então vamos caminhar mais um pouco. Quando a gente diz que tem fé em Deus, fé em Jesus, que a gente entrega a nossa vida a Jesus, Jesus ele manda então a gente fazer algumas coisas, pregar o Evangelho. E você tem pregado o Evangelho? Ele virou e falou, não. Então vamos caminhar mais um pouco. A Bíblia também diz, quando nós temos fé em Deus, quando nós confiamos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo e nós agora somos templo do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço é, você é templo do Espírito Santo? Ele virou para mim e falou, não. Eu falei, então diante de quase todas negativas que você deu, então você ainda não tem fé em Deus. A sua fé é uma fé ainda não salvadora. E você precisa ter uma fé salvadora. É como se, por exemplo, eu fosse vendedor de uma cadeira. E eu viro para aquela pessoa e digo, olha, essa cadeira é boa. Essa cadeira tem uma tinta ótima. Essa cadeira tem uma durabilidade ótima. Essa cadeira aguenta até 200 quilos. Mas o que falta ainda para mim é eu sentar naquela cadeira e mostrar a resistência daquela cadeira. E tem muitas pessoas assim, que são apenas vendedores, mas não experimentaram o produto. E nós precisamos experimentar o produto. Não ter apenas uma fé no Senhor, mas ter uma fé salvadora, uma fé libertadora, e uma fé de compromisso e que ande com Deus. Deus, ele não quer que você apenas crê nele. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Mas não é por causa disso que eles serão salvos. E talvez você tenha a mesma fé dos demônios, que não é uma fé salvadora, não é uma fé libertadora, não é uma fé que transforme, mas apenas uma fé de algo que acredita, mas não uma fé que você dá naquilo que é do impossível, ao qual Deus ele pode fazer. Por isso, eu convido você a ter esse tipo de fé, de uma fé então que você possa vencer, numa fé a qual você possa acreditar, numa fé que você possa ser transformado, mudado. É esse tipo de fé que nós cristãos precisamos ter, nessa fé transformadora. E aonde será que você está com o seu escudo da fé? Mas nós temos aqui a quinta peça da armadura, que é o capacete da salvação. Olha comigo no versículo 17, na parte A. Tomai também o capacete da salvação. O capacete ele serve para poder proteger a cabeça, onde está o nosso cérebro, que é a parte vital do corpo. No cérebro está onde nós chamamos a nossa mente, os nossos pensamentos. E esse capacete da salvação, então, nos protege a nossa mente
das mentiras do diabo, das influências desse mundo, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ou Isaías capítulo 60, versículo 18, que nós devemos então nos revestir dessa salvação na nossa mente. É algo que nós recebemos e ela é de graça. É a nossa segurança para a vitória na nossa batalha, pois a recebemos o nosso Senhor e nosso Salvador. E nós precisamos então ter uma mente pura, ter uma mente tão santificada. E muitas vezes nós precisamos orar ao Senhor, pedir: Senhor, nos dá pensamentos puros. Pensamentos onde nós possamos pensar no reino do Senhor. Porque muitas vezes nós somos tentados com as nossas mentes. Certa vez perguntaram para Jesus sobre a questão de um pecado de adultério. E Jesus respondeu dizendo que se o homem apenas pensar, ele já cometeu o adultério. O pecado muitas vezes está no pensamento. De repente não precisa nem chegar ao ato, porque já cometeu o pecado ali. Como nós precisamos então desse capacete da salvação para proteger a nossa mente, proteger daquilo que o diabo muitas vezes quer fazer nas nossas mentes, transformando. E a nossa segurança, a nossa vitória nessa batalha está quando nós colocamos então esse capacete. Como é difícil muitas vezes para nós resguardarmos os nossos pensamentos. Eu lembro de uma vez, minha filha ainda era pequena, eu vi uma matéria de um adolescente que pegaram um jet ski, se não me engano foi na praia lá em São Paulo, em Santos, se não me engano, e aqueles meninos então perderam o controle daquele instrumento, daquele barco, aquele jet ski, e atropelaram então uma criança, se não me engano, de 2 ou 3 anos, que era a primeira vez que os pais estavam levando aquela criança à praia. Pela primeira vez. Eu fiquei imaginando a dor dos pais, da mãe, do pai, da família. Quando eu vi aquela matéria, a minha filha estava na sala brincando ali no chão. Minha filha estava justamente naquela mesma idade. E eu virei e falei: esses adolescentes mereciam morrer. No Brasil tinha que ter pena de morte. O meu pensamento, o meu coração se encheu naquela hora de raiva, por sentir a dor daqueles pais. A minha esposa, que estava sentada no sofá junto comigo, quando ela ouviu isso, na mesma hora ela virou e me repreendeu. Falou: não, nós temos que orar e pedindo a Deus misericórdia por esses adolescentes. Nós temos que orar pela essa família, para que o Espírito Santo console a família. E ali, então, eu vi a besteira que eu havia, então, pensado e falado. Como é importante nós guardarmos a nossa mente, porque às vezes nos momentos de ira, nos momentos que a gente não percebe, é que o inimigo vem, tira então o nosso capacete, e nós caímos, e fazemos então aquilo que é errado. Por isso dessa importância.
Mas nós temos aqui a sexta e última peça dessa armadura, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha comigo no versículo 17, na parte B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada não é nossa, mas essa espada ela é fruto do Espírito Santo, pois ela é poderosa, viva e eficaz. Foi ela nos dada por Deus para a nossa defesa. E a palavra do Senhor, ela tem então promessas e certezas. Ela é como uma arma de ataque, pois Deus mesmo comprova a sua palavra diante dos homens. Por isso a Bíblia nos desafia a manejar bem essa arma, a ler, a meditar, a aplicar, a memorizar. Ela é um recurso de Deus para a nossa vida. É uma resposta do céu. Lembro que certa vez eu fiz uma competição com as crianças, a qual eu trabalhava, para saber quantos versículos bíblicos elas conseguiriam decorar. Porque as crianças são muito boas em decorar as coisas. Elas decoram novelas, filmes, músicas. Mas é interessante que tem dificuldade de memorizar a palavra de Deus. Talvez você se encontre também nessa mesma categoria. Você, de repente, pode saber tudo, de repente, sobre um ator famoso. Ou, de repente, você pode saber tudo sobre uma novela. Você pode saber tudo sobre isso ou aquilo. Mas vai para a palavra de Deus. Não sabe nada. Nada. Como é importante nós memorizarmos a palavra do Senhor e guardarmos essa palavra. Eu quero aqui concluir essa nossa meditação, esse estudo da nossa palavra, dizendo que esse equipamento, ele é poderoso e muito sofisticado. Os anjos admiram ele. Os demônios tremem dele. Os servos do Senhor precisam se vestir dele para poder ter poder. Mas é para que nós possamos utilizá-lo para vencer o nosso inimigo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra o diabo e os seus anjos. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Pai, Tu és santo e Tu és poderoso. E eu, ó Pai, só posso ir diante da Tua presença, Pai, quando eu sou limpo e purificado pelo sangue de Jesus. Eu te peço que esse sangue de Jesus me purifique e me lave, ó Pai. E me ajude na minha caminhada cristã. Não só a mim, ó Pai, mas também cada uma dessas pessoas que estão acompanhando, ó Pai, esse vídeo. E que esta mensagem, ó Pai, encontre coração. Que desperte, ó Pai, aos cristãos. E que transforme vidas, ó Pai. Que possamos usar essa armadura que o Senhor colocou à nossa disposição para vencermos todas as ciladas demoníacas e satânicas, ó Pai. Que o inimigo não tenha mais poder sobre nós. E que possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus amado, Pai Santo, abençoe a Tua igreja. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Estamos chegando. Junto ao pé
as vestes do perdão. Com fé em tua misericórdia, os meus fardos vou depor junto ao pé da cruz. junto ao pé da cruz, refeita por completo. Vida eu recebi, pois morreste em meu lugar, De Dou-te o coração. Posso então renascer em Jesus Cristo, vestir as vestes do perdão, com fé em tua misericórdia, os meus fardos vou depor junto ao pé da cruz. renascer em Jesus Cristo, vestir as vestes do perdão, com fé em tua misericórdia, os meus fardos vou depor Junto ao pé da cruz. Dou-te o coração, dou-te o coração. Posso então renascer em Jesus Cristo, vestir as vestes do perdão, com fé em tua misericórdia, dos meus fardos vou depor, os meus fardos vou depor junto ao pé da cruz. Junto ao pé da cruz. os meus fardos vou depor junto ao pé da cruz. E amém. Nós estamos chegando ao final desse culto. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou e que tem acompanhado essa série de mensagens. Eu sei que essa série de mensagens tem abençoado vidas de muitas pessoas, tem entrado em contato comigo, tem conversado, e eu quero também saber de você. Então entre em contato conosco, fale como que isso está abençoando, o que você está aprendendo da palavra de Deus. É importante trocarmos alguns conceitos e algumas visões para o aprendizado da palavra do Senhor. E queremos convidar você para que nesse domingo esteja conosco, acompanhando o nosso culto de celebração. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja contigo, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe o restante dessa semana, que você possa ter o restante dessa semana abençoado no Senhor. E lembre-se, vista essa armadura do Senhor, coloque ela em prática. Que esse estudo não seja apenas algo teórico, mas que seja algo prático para a sua vida. Amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe aí um like, para que possa então abençoar
a nossa vida e a vida da nossa igreja, a Igreja Batista do Moreno. Oremos então, encerrando esse culto. Ó Deus, obrigado, ó Pai querido, por essa oportunidade, obrigado, ó Pai, por esse culto, obrigado, ó Pai, pela participação de cada um dos irmãos. Queremos, ó Deus querido, colocarmos a nossa vida, a nossa família, o nosso emprego, ó Pai, a nossa comunidade nas Tuas mãos. Pai querido, nos livre de todas as tentações. Afasta de nós toda aparência do mal. Ajuda-nos a vencer o diabo e os seus anjos, Senhor, que tem assolado o nosso mundo. Pai querido, nos dê, ó Pai, fé. Ajuda-nos a lançar fora o medo, a ansiedade, a depressão, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor amado, a encontrarmos também pessoas ou profissionais que nos ajudem a vencermos esse sentimento que está dentro de nós. Como é importante isso, ó Pai. E colocamos, ó Deus querido, diante do Senhor. Coloque pessoas certas, ó Pai, nas nossas vidas. Pessoas que abençoem. Pessoas, ó Pai querido, que caminhem conosco. Pessoas, ó Pai, que nos ajude a proclamar o Teu reino. Ó Deus, ser conosco. Ser com a Tua igreja, ó Pai. Ser com cada membro, com cada família. Abençoe, ó Pai, a minha vida, a vida também da minha família, ó Pai. O nosso ministério aqui, que possa florescer, possa dar fruto, ó Pai. Ó Senhor, nós temos que agradecer ao Senhor por essa semana, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, mesmo quando nós não somos merecedores, ó Pai. Em Cristo Jesus, Senhor, que eu oro, o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe.